Recebam com muita alegria Eudes Duarte. Eita glória, a paz de Jesus, o amor de Maria, sustenta o fogo que a vitória é nossa. Aleluia. Seja muito bem-vindo, viu, Eudes? É uma grande honra ter você aqui com a gente. Um grande amigo do coração de Deus que está fazendo missão aqui em Belo Horizonte. Veio aqui em Santa Luzia para pregar em alguns grupos, né, Eudes? E aproveitou para dar uma passadinha aqui no Café com Mentoria. Eita glória, gente, Deus abençoe vocês. Gosto de dizer para as pessoas, cada das vezes que eu vou falar sobre Jesus, o que o Papa Bento XVI dizia: não tenha medo de seguir Jesus, Jesus não tira nada, Jesus dá tudo. Aleluia. Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você tem Ele como seu Senhor e seu Salvador, Ele não tira nada, Ele te dá tudo. A única coisa que Jesus tira da nossa vida é aquilo que nos rouba a paz, nos rouba a alegria, que nos escraviza. Do mais, a nossa vida é bênção sobre bênção. Aleluia. Ele tira para te libertar, hein? Justamente. Eudes, para começar aqui, eu gostaria de puxar um pouquinho da sua história. Charabadai. Como foi que o Eudes começou a pregar? Virgem, manhinha, aleluia. Bom, a história é muito antiga, né? Olha que loucura. A minha experiência com Jesus, eu tinha 16 anos incompleto, 31 de outubro de 99. Fui participar de um retiro chamado Virada Radical com Márcio Mendes. E realmente foi uma virada radical na minha vida. Lembro que o tema do retiro era "Confiei no seu amor e voltei". E eu entrei naquele retiro de um jeito e saí de outro. Entrei de lá apaixonado por uma moça e saí apaixonado por Jesus. Eu que detestava a igreja, que não gostava de igreja, que tinha uma revolta no coração por causa do que eu tinha sido abandonado pelo meu pai, pela minha mãe, cresci totalmente órfão de pai e mãe. Eu entrei naquele encontro, eu descobri que tinha um Deus que me amava, que podia mudar a minha história. Me lembro que a música que mais me marcou dizia: amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Mesmo se não te amaram, se com amor não te olharam, o Pai sempre te amou e ama, Deus com amor sempre te olhou. Quando eu saí daquele encontro, eu saí tão chapado da graça, que na segunda-feira eu cheguei no colégio com a Bíblia na mão. Imagina a cara do povo, achou que eu tinha fumado maconha estragada. E eu tinha muita facilidade de gravar as coisas, então eu lia demais, estudava demais, mas eu tinha dificuldade de fala, porque eu falo muito rápido. Então eu entrei na igreja e fui para o ministério de cura, para poder rezar pela cura das pessoas e tal. E eu me lembro que a minha primeira pregação foi na comunidade, numa zona rural chamada Comunidade dos Ribeiros. Foi um fracasso. Lembro que eu preguei até hoje sobre Isaías 53. Ele tomou sobre si as nossas dores. Costurei, não sei nada, entendeu? Me lembro da minha segunda pregação, do Liberação Luz do Paraíso, numa quarta-feira, eu preguei sobre João 3. Necessário vos é nascer de novo. Também não saiu nada. Me lembro que Marlizinha, que era uma professora minha, que era coordenadora do grupo, ela falou: irmão, foi uma benção, que benção. Sempre tem aqueles irmãos para te incentivar, mas você é muito bem convicto que não deu em nada, entendeu? Aí assim, e só que aí nessa época, como eu visitava muito comunidade da zona rural, eu fazia a celebração da palavra. E aí eu acabava dando explicação da palavra, eu explicava. Aí eu montei um grupinho de oração num povoado que tinha, passei nesse grupinho de oração, eu tinha que pregar no grupo. E assim eu comecei a pregar, zona rural, povoado, distrito, mas o ministério mesmo era de rezar pelas pessoas. Onde é que tinha um doente, a minha mão estava em cima dele para poder pedir a cura. E aí nessa história toda, eu fiquei um tempo na Aliança Misericórdia de São Paulo, fiz muita formação com o Padre Henrique, Padre Antonello na época. E aí quando eu voltei da Aliança, eu me lembro do meu primeiro encontro de cura que eu preguei. Foi numa cidade chamada Águas Vermelhas, no mês de junho de 2004. Nunca esqueci a data. Foi o encontro que já vi mais curas acontecer na minha vida. E ali eu comecei a pregar mesmo. E eu assumi o encontro de fim de semana, preguei sobre cura, sobre libertação. Para falar a verdade, até os temas nem eu me lembro. Mas de a tapa da chaleira subia. Eu pregava 10 minutos, rezava 50. Parecia uma ironia. Aí é bom, desse jeito é bom. E aí assim, aí eu comecei a pregar. Na diocese. Eu me lembro que uma vez eu preguei no ano de 2005. Eu fui no Senac, numa cidade chamada Pedra Azul, lotado de gente. Também fiz uma pregação, muita gente. No ano de 2001, eu fiz uma pregação sobre a virgindade de Maria num cenáculo, numa cidade chamada Novo Cruzeiro. Foi muita gente, mais de umas 3.000 pessoas. Essa época minhas pernas balançou, eu estava começando.
No ano 2000, eu também preguei no Liberação, nessa mesma cidade do Novo Cruzeiro, ainda lembro o tema, Família Restaurada. Essa pregação aí, ela saiu mais ou menos. Agora eu fazia uma pregação metralhadora alemã, tirava por lado e não pegava ninguém. Falava de muita coisa ao mesmo tempo. Aí, quando eu fiz esse encontro lá de Águas Vermelhas, eu comecei a pregar, e uma vez eu fui chamado com o padre Marcos para pregar um congresso da renovação só sobre o catecismo da igreja. E era a renovação diocesana. Aí eu fiz pregação sobre patrística da igreja, atos humanos, liberdade humana. Aí nessa época tinha um bispo me assistindo, Dom Crescencio Rinaldi. Esse bispo se apaixonou pelas pregações. Aí eu tomei gosto pelo negócio, que como eu apanhava demais no Ministério de Cura, eu falei, eu vou para a pregação que eu vou apanhar menos. Piorou, né? Apanhei mais em dobro. E aí quando foi no ano de 2009, já estava trabalhando na educação nesse ano e tal, eu dava muita palestra de educação também, eu fui fazer o curso de pregadores que a Renovação Carismática dava. Então 2009, início de 2008, 2009, até início de 2010. Eu fiz o curso de oratória sacra, toda a formação do pregador. Na época foi o Antônio de Birité, foi o Zé Carlos, foi o Zé Geraldo e tive outro irmão que ajudou. A gente fez esse curso completo. Quando a gente terminou isso aí, nessa época eu conheci o cara que mudou a minha vida de pregação, que se chama Moisés Rocha, entendeu? Então eu fiquei um tempo chamado Moisés Rocha Júnior, que eu amava e amo o Moisés até hoje, né? Se o jeito do Moisés de pregar era tudo que eu queria. Queria um pregador que ligasse a verdade com a misericórdia, que pregasse a verdade sem medo. Eu acho que eu ouvi a pregação do Moisés Rocha mais que ele mesmo, entendeu? 3, 4, 5 vezes. E a partir disso, aí eu comecei a pregar mesmo. Ano de 2009, 2010, 2011. Aí, quando foi em 2011, eu fui pregar a primeira vez na Canção Nova em Belo Horizonte. 2012 eu fui pregar um congresso lá em Presidente Prudente e a partir daí eu desbanquei para o país inteiro e todos os estados da federação pregando. Foi assim que nasceu o Cabeção. Então, rodando o Brasil inteiro aí e começou lá em 90 aí? Não, 2004. Em 2004? Não, mas a primeira pregação foi no ano 2000. Ano 2000, você tinha qual idade, Eudes? Eu tinha 16 para 17 anos. Começou jovem. Mas a Tainá começou primeiro que eu, começou mais doida. Ah, não, mas aí já tinha uma bagagem a mais aí que deu para estudar bastante. Então, para você ver, né, Eudes, isso que você falou agora faz uma conexão muito bacana com os últimos vídeos que eu tenho feito sobre a questão de começar do jeito que tá. Sim. Sabe? Porque tem muita gente, talvez, que até queira pregar, queira ser um pregador, só que já fica olhando querendo começar grande. Não. Né? Querendo começar grande. E não é assim. Você tem que começar na condição que você tem, né? Estudar, ler, se preparar e começar, gente. Você não vai começar perfeito, né? Mas tem que caminhar, né? Eu sempre uso o livro do Dunga como exemplo aqui, que é o caminho se faz caminhando, né? Então é no processo que a gente vai aprendendo, né, Eudes? Você vê, a minha cidade, Pato Paraíso, essa cidade bem pequenininha, na época a gente pegava fita cassete que tinha Gislina, que era a única mulher que tinha a Canção Nova. Ela gravava pra gente as fitas cassete pra gente reunir a galera no fim de semana pra assistir as pregações do Padre Léo. Porque a cidade era muito pobre, a gente não tinha acesso à formação que a gente tinha hoje. Imagina nos anos 2000. Qual cidade? Pato Paraíso. No Paulo de Jequitinhonha, é pequenininha. Eu jamais imaginava que eu ia pro Brasil inteiro pregar, agora estou indo para fora do país a primeira vez pregar. Não mais imaginaria isso. Então assim, a gente ouvia, eu me lembro de um rapaz hoje que é convertido, casado com Isabela, chamado Everton. Menino muito de Deus, quantas vezes a gente foi para casa do Everton assistir Padre Léo até meia-noite, ouvindo pregação e comendo pipoca. Os filmes nossos eram assistir as pregações do Padre Léo e rir o tempo todo. Então assim, veja, e isso lá nos anos 2000, fita VHS, essa galera não nem que é fita VHS, nem DVD conhece mais, mas é fita VHS, né? Então veja onde que tem esse negócio. Então assim, a gente começou, era assim. Então, era aos pouquinhos, eu me lembro, pra você ter ideia, da minha roça no meu Liberação, que eu morava na roça, era 26 km para ir e 26 para voltar. Eu ia de bicicleta Monarch, porque eu não tinha carro e nem moto. E à noite você colocava uma lanterna de 3 pilhas na bicicleta, amarrava aquela lanterna com elástico de amarrar dinheiro e vinha andando para casa, chegava em casa meia-noite, para no dia levantar cedinho e tirar leite ainda. Então assim, o que acontece? Eu me lembro que uma vez na roça, eu chamei um amigo meu de Liberação, Fernando, aí ficou uma semana. Eu montado no cavalo, o Fernando na bicicleta, visitando assim num raio de 80 km, todas as casas que tinha, a gente foi visitar e rezar. Entendeu? Pregando de casa em casa, levando o evangelho para as pessoas. Porque era uma ânsia que a gente tinha de ganhar almas para Cristo, independente do que aquela pessoa tivesse, de que localidade ela tivesse.
normalmente todo fim de semana a gente tinha missão na zona rural. Para poder visitar a zona rural, pregava de casa em casa. Normalmente sábado à noite a gente reunia a galera, eu dava uma formação de querigmática e a gente dividia a galera de 2 a 2 e ia de casa em casa pregando da parte da manhã no domingo. Sábado à tarde, domingo à tarde, fazia uma tarde de louvor com o povo, pregava e impunha as mãos e orava pela cura. Quantos testemunhos a gente tem disso? Então, o que você falou, o caminho se faz caminhando. Aquele rapazinho que lá atrás andava 26 km de bicicleta com oração e voltava, 52 km, Deus estava preparando para depois eu rodar o país inteiro e agora ir para fora do país pregar o evangelho. Por quê? Porque Deus, a gente via ali, Deus já via lá na frente. É como você dizer, aquela galera que tinha alguns que não, isso é fogo de palha, vai passar. Se é fogo de palha, não tem. Tem mais de 25 anos, está queimando e nunca se apagou. Aleluia. Aleluia. É isso aí. E é aquela coisa, né, Eudes? Deus dá mais para quem cuida do pouco. Sim. Né? Porque aquelas pessoas, 2 pessoas que estavam ali na casa e você pregava, você rezava com elas, era o cuidado que você tinha com os filhos de Deus. Sim. Né? Que hoje ele tem multidões, né? Acaba arrastando multidões pela palavra de Deus e glória a Deus por isso. Mas hoje você só tem essa multidão aí nas suas pregações e que conhece o Eudes Duarte porque você cuidava dos poucos. Eu sempre falar que Jesus vai dizer lá em Lucas 16, né? Quem é fiel no pouco, o Senhor confia muito mais. Muito mais. Então, assim, isso a coisa mais bela que eu vejo hoje é pessoas que estão pregando e que foram formadas nas minhas pregações. Hoje já tem gente, coordenador de diocese, falando eu me converti numa pregação sua. Coordenador de formação que diz, eu me converti numa pregação sua. Tem gente, meninas pregando em grupo de oração, eu me converti numa pregação sua. E é isso que é bonito. Você tem pessoas hoje que já está bem na minha frente, num ministério bem mais na frente, e fala, graças àquela pregação sua, minha vida mudou. Então é isso que vale a pena. Você vai semeando a semente. A que cai em terra boa vai dar fruto 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. E aí o dia que você chegar no céu, só Deus vai te mostrar o bem que você fez pregando o evangelho. O que a gente nunca pode deixar é o anúncio do evangelho falhar. Porque você pode matar o profeta, mas a profecia ninguém mata, ela vai ficar viva. Você pode acorrentar o profeta, mas ninguém acorrenta a profecia de Deus. Se calarem os profetas, as pedras falarão, foi Jesus que disse, né? É aleluia. Isso aí, aleluia. E não importa, a questão de você passa e você não quer saber o que ficou para trás. Sim. Os frutos que vão dar, gente, é responsabilidade de quem, Eudes? De Deus. Nossa meta é semear. Quem vai fazer frutificar ele. E a coisa mais interessante, Bia, sempre... Quer ver? Essa semana agora, eu fui levar minha esposa num hospital. E aí, estou lá sentado com ela, uma senhora chega e fala, posso dar um abraço em você? Aí eu olhei, eu não conhecia, falei, sim, pode. Eu disse, o que houve? Ela disse, a sua pregação mudou a minha vida há 12 anos atrás. 12 anos atrás? 12 anos atrás. Veja, olha, 12 anos atrás. Então assim, Deus sempre vai usar. Na hora que você está mais desanimado, chega alguém e fala, olha, Deus usou você para mudar a minha vida. Deus usou você para mudar a minha história. E é aquelas coisas impactantes, eu sempre gosto de contar esses fatos, né? Você está, por exemplo, tem um testemunho desse livro aqui que eu escrevi, eu enxuguei para não dar nome à pessoa, fui em determinado local pregar, e aí na hora da oração, Deus deu uma palavra e eu fiz questão de falar. Jesus está visitando um homem aqui que comprou uma arma para matar uma outra pessoa, e você disse que ia beber o sangue dessa pessoa. E Jesus está mandando você dar o perdão a essa pessoa e se desfazer dessa arma. Não é para você tirar a vida dessa pessoa, para você perdoar. Isso era um retiro de carnaval, tinha umas 700 pessoas dentro da igreja, né? E aí na hora eu disse para essa pessoa, traga essa arma, põe ela aqui na frente. Fez um silêncio e ninguém teve coragem de levar. Só que assim, eu tinha certeza que Deus estava dizendo aquilo. Como eu sempre falo nas pregações, Deus não fala para acertar, Deus acerta para falar. Beleza? Passou-se um tempo, eu recebi um testemunho de um rapaz que disse para mim, eu tinha comprado uma arma para matar o meu pai. E eu disse que eu ia matar ele e beber o sangue dele, porque eu tinha pegado ele batendo na minha mãe. E eu fui pro carnaval do mundo tomar as cachaças. Para eu criar coragem para matar o meu pai. E aí quando eu passei na porta da igreja com minha mulher, estava lotado de gente. E como ele estava indo para o carnaval, vamos entrar na igreja. Porque ele estava indo para o carnaval do mundo, resolveram entrar. E eles entraram. E ele disse, na hora que eu entrei, você pregou tanto sobre perdão ao pai, que eu achei que minha mulher tinha botado minha vida para você. E na hora você falou, você que comprou uma arma para matar uma outra pessoa, para você se desfazer dessa arma e perdoar aquela pessoa. E ele disse, não tinha como você saber disso. Aí ele falou, eu voltei para casa, irmão, pedi perdão ao meu pai, perdoei meu pai, me desfiz daquela arma, e eu e minha mulher que vivia junto, casando na igreja. Eu queria te agradecer porque essa pregação mudou minha vida. É essas pequenas coisas que te marcam. Eu me lembro de um outro grupo de oração que eu estava pregando, e bem pequenininho, tinha umas 30 pessoas. Quando eu comecei a oração, entrou um senhor no fundo do grupo de oração, e ele disse, chorava. Quando eu terminei a pregação, eu disse, vamos ficar em pé e vamos clamar o fogo. Aquele senhor saiu correndo.
Aí na minha cabeça, eu pensei, que esse sujeito besta, uma cachaça pra esquentar, ele correu, foi embora. Aí começamos uma oração, ele voltou e entrou na tenda, e o pessoal orou nele, ele capotou no repouso do Espírito. Aí ele levantou chorando e foi na frente, me abraçou e disse assim, você salvou a minha vida. Eu disse, como? Ele falou, eu tinha contratado um pistoleiro para matar minha esposa. R$1.300, que esposa barata, né? Meu Deus do céu, R$1.300. Eu dei ele 300, fiquei de encontrar com ele aqui na ponta e passar os 1.000. E aí eu cheguei mais cedo, ele não tinha chegado, eu entrei aqui para escutar a sua pregação. Cada coisa que você falava tocava meu coração. Parece que você me conhecia e sabia a minha vida. Eu saí correndo da igreja e quando você mandou a gente levantar, o rapaz estava lá fora. Eu cheguei lá e entreguei o dinheiro. Disse, pelo amor de Deus, não mata minha mulher não. Aí o cara falou, não, mas eu quero o dinheiro. O dinheiro toma, mas não tira a vida da minha esposa. Ele falou, por quê? Não, porque eu entrei naquela igreja, Deus tirou o coração de pedra, me deu o coração de carne, eu sou um novo homem, eu perdoei minha mulher. Aleluia. Então, é essas pequenas coisas que você vai ver como que o Evangelho transforma o coração de uma pessoa. Uma pregação que é bem feita, ela salva a alma de uma pessoa, ela salva uma família, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz. Essa palavra tem poder. Então, é um fato inesquecível que nunca vou esquecer, aconteceu logo nos inícios da minha caminhada de missão por esse Brasil afora. Eu estava na tenda da cidade, 15 dias de missão, e aí um padre pediu, me deu uma lista de doentes de eu visitar. Então a gente visitava os doentes durante o dia, de manhã e de tarde, e à noite tinha a celebração de cura e libertação na igreja. Eu entrei na casa de uma senhora que estava com câncer, ela tinha o cabelinho já quase tudo caído da quimioterapia e tal. E essa senhora, eu entrei e não me apresentei. Eu cheguei e disse, olha, Pai Jesus, amor de Maria, o padre me mandou vir aqui fazer uma oração para a senhora, tal. Aí eu abri a minha Bíblia, João 3,16, li o texto, João 3,16, sobre o amor de Deus, diz que Deus amava, que Deus estava lá naquela batalha, naquela luta com câncer e tal. Perguntei se eu podia fazer uma oração, e ela disse que sim, eu coloquei as mãos dela, fiz uma oração. Quando eu terminei aquela oração, aquela senhora me disse assim, olha, pregador, se eu morresse hoje, eu morreria a mulher mais feliz do mundo. Eu disse, por quê? E aquela senhora começou a dizer, olha, eu sou mãe, eu tenho um filho, meu filho começou a usar droga, começou a beber, começou a chegar em casa de madrugada, começou a pintar o certo. E eu comecei a sofrer muito com o meu menino e já não sabia mais o que fazer com o meu filho. Mas há 2 anos atrás, o meu filho foi participar de um retiro de jovem. E ele foi tão transformado nesse retiro, que ele chegou aqui em casa, jogou a bebida fora, jogou a maconha fora, voltou a trabalhar, voltou a fazer a faculdade, me pediu perdão. E meu filho se converteu escutando o testemunho de um rapaz de Minas Gerais chamado Eudes. Aí as minhas pernas não miou. E a moça do lado começou a rir. E ela disse, olha, esse rapaz de Minas Gerais passou por muito sofrimento na infância, foi abandonado pelo pai, foi abandonado pela mãe, ele apanhou demais da mãe, a mãe dele era muito agressiva. E aquela mulher começou a contar a minha história para mim nos detalhes. Como detalhe, eu me lembrei do discípulo de Emaús, Jesus no meio deles, eles contam a história de Jesus no próprio Jesus. E ela foi contando, e ela contou toda a minha história até a minha conversão. O rapaz tinha levado o CD, eu tinha contado tudo para ela. E quando ela terminou de contar a minha história, ela disse assim, o único sofrimento que eu tenho na minha vida é que eu não queria morrer sem encontrar esse rapaz de Minas Gerais, dar um abraço nele e agradecer pelo que ele fez na vida do meu filho. Aí as minhas pernas estavam bambeando. O menino dela entrou dentro de casa e disse assim, eu disse, você na minha casa? E aquela senhora disse, mas eu é você? Eu disse, sou eu. Olha, eu recebi o abraço mais demorado que eu recebi de uma pessoa na minha vida. E aquela mulher disse nos meus ouvidos, eu posso partir em paz, porque eu encontrei o rapaz que Jesus usou para tirar meu filho da vida errada. Olha, não tem dinheiro no mundo que pague um abraço daquele. E esse que é o poder do Evangelho. A pregação da palavra, ela não transforma o homem de fora para dentro, ela transforma o homem de dentro para fora. E uma pessoa que ela é transformada, por onde passa ela leva a transformação. Uma pessoa que é restaurada, por onde passa ela leva a restauração. Eu nunca vou me esquecer o abraço daquela senhora me dizendo, obrigado por tudo que você fez na vida do meu filho. Claro, quem fez foi Jesus, eu fui apenas o instrumento. Mas Jesus precisa dos instrumentos inúteis para levar a salvação dele. Eu lembro que o Papa Leão XIII dizia, é por meio do homem que o homem deve conhecer o caminho da salvação. Porque o Pai mandou o Filho, e o Filho mandou a igreja, no poder do Espírito Santo. É nosso papel, é por meio do homem que o homem conhece o caminho da salvação. Aleluia! Aleluia! Gente, se você não ficou impactado com essa história aqui, eu segurei pra não chorar, viu? Se você não ficou impactado, você já não tem um coração batendo aí dentro, não. Meu Deus do céu, que coisa, hein? Eu imagino o seu sentimento diante daquela mãe. Sim. Meu Deus. O que é que você tem feito, hein? O que é que você tem feito para a edificação do reino? Porque isso aí não é só do Eudes, não é missão só dele não, né, Eudes? Nossa, todo batizado é missionário por natureza.
por natureza. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, quem recebe a graça segue o exemplo da Nossa Senhora. Ela recebeu Jesus nela e se levantou e foi imediatamente levar Jesus à casa de Isabel. Maria foi a primeira missionária da história. E ela te ensina o quê? Quem recebe Jesus ensina um guarda, leva Jesus para o outro. Quem recebe a bênção, um guarda a bênção, leva a bênção para outra pessoa. Aleluia. Amém. Então, cada um dos que estão lá do outro lado também podem ser missionários, Deus? Sem nenhuma dúvida. Pode não, são. Na essência. Talvez não está cumprindo isso na transparência, mas são na essência. E precisa ir para outro estado, Deus? Não. O primeiro local que você tem que ser missionário é na sua casa, né? Que é o mais difícil. É o mais difícil. Jesus mesmo disse isso, né? O profeta nunca é recebido da sua própria casa. Mas isso aí é uma frase que você tem que entender. Na nossa casa, a gente não é missionário de Jesus com as palavras, é missionário de Jesus com as atitudes, com a vida. A nossa vida tem que ser uma missão. É a primeira coisa. O segundo local que você tem que ser missionário é no seu trabalho, no seu convívio. E muitas vezes você missionário no trabalho também não é falar, é testemunhar. Entendeu? Uma pessoa, por exemplo, um marido que é fiel à esposa no trabalho, já é o maior testemunho da vida dele. Um marido que não assiste pornografia no trabalho, mas que todo mundo vê pornografia, já é uma evangelização. Um marido que não fala piada de sacanagem no trabalho, já é uma evangelização. Um marido que é honesto no trabalho, já é uma evangelização. Porque a gente é sal da terra e luz do mundo. E a coisa mais bela, porque quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, a luz não faz barulho, mas ela expulsa a treva por si só. Sem nenhum barulho. Ou seja, quando o ser humano, quando o cristão é luz, ele não precisa falar. A presença dele já dissipa as trevas. É algo impactante. Você chegou, eu me lembro dos meus dias de conversão, quantas vezes os meus amigos estavam vendo uma revista pornográfica, eu chegava mas ele escondia a revista. Entendeu? E ia falar assim, ó, esconde isso aí porque o santo chegou e não gosta de ver isso não. Por quê? Porque a minha presença incomodava. Entendeu? Eu me lembro quantas vezes eu cheguei lá em casa na roça, papai estava assistindo novela da Globo, eu trocava de canal quando eu entrava imediatamente. Por quê? Porque a minha presença vai dizer, eu não quero porcaria de novela de Rede Globo, você entendeu? Isso é ser luz, você não precisa dizer nada. O brilho que está em você, só o seu jeito de testemunhar, já condiz com aquilo que é o Evangelho de Cristo. Então você expulsa as trevas sem precisar fazer barulho. E isso é ser missionário. Claro, a maioria das vezes vai depender de uma palavra. A palavra liberta, a palavra cura, a palavra edifica. E como é bom quando você está ali prostrado e alguém chega e te dá aquela palavra que te levanta, que te coloca de pé. E esse é o nosso papel de cristão. Por isso que o cristão tem que conhecer a Bíblia. Porque não é a palavra humana que cura, é a palavra divina que cura. Não é a palavra do homem que consola, é a palavra do Cristo que consola. Eu me lembro que agora, dia 21 de junho, eu perdi a minha avó foi minha mãe, porque ela me criou a vida toda. No velório da minha avó eu preguei. Falei de Deus, falei do sentido da morte, falei da salvação, falei da vida eterna. Proibido de cantar todas aquelas músicas horrorosas de velório, tipo segura na mão de Deus e vai. Eu não sou nada, pelo amor de Deus, vai morrer junto com minha avó. Não, a gente cantou o céu, lindo céu, os bons combatem do combater, filho do céu, concedei-me o convívio dos eleitos. Entendeu? Porque eu conheci a avó que eu tinha, entendeu? Morreu na graça de Cristo. São Paulo vai dizer, segundo Timóteo 2,11, se com ele morreremos, com ele viveremos. Essa é a nossa certeza de fé. Por que eu vou ficar cantando umas músicas? Não, pelo amor de Deus, triste não. Você fala, né? O céu é o nosso lugar, é a nossa pátria. Filipenses 3,20, nós somos cidadãos do céu. E essa tem que ser a nossa esperança. Então o cristão, até diante da prova, ele encara a provação de maneira diferente, ele encara a morte de maneira diferente, porque ele sabe, como diz São Paulo, eu sei em quem eu pus a minha confiança. E esse é o segredo do cristianismo. Entendeu? Eu gosto sempre de dizer que Jesus não veio acabar com o sofrimento, ele veio dar sentido ao sofrimento. E existe um momento que Jesus acalma a tempestade, tem um momento que Jesus acalma nosso coração para enfrentar a tempestade, e tem um momento que Jesus ensina você a nadar no meio da tempestade. Mas uma coisa que Jesus nunca faz, ele nunca te abandona na hora da prova. E esse é o sentido do cristianismo. As maiores batalhas, Deus dá aos melhores soldados. Maior é a prova, maior o peso do consolo de Deus na nossa vida. Amém. Amém? E a palavra convence, gente, mas assim como o Eudes falou, é o testemunho que arrasta. Sim. Então, muitas vezes tem, infelizmente, alguns pregadores por aí que falam e falam muito bonito, só que na hora de viver, sim, é um contra-testemunho muito grande. A gente tem que citar duas coisas importantes sobre isso. A primeira é de São Jerônimo, onde ele diz assim: não há coisa mais desleal que falar bem e viver mal. Não há coisa mais desleal que falar bem e viver mal. E o segundo que ensina é Santo Agostinho, que a tua vida não desminta as tuas palavras. Que o seu jeito de viver não desminta o que você fala. Então qual é o perigo? O cristão que fala bem, mas vive mal, é uma vergonha para o cristianismo.
Você está dando um falso testemunho do que você prega, do que você crê. Aí o mundo vai estar vendo é da igreja. E se tem uma coisa que o mundo adora é escândalo. Porque eu sempre falo o seguinte nas pregações, Bia. Pegar o exemplo daquele pássaro, aquele pepino lá de Mato Grosso do Sul, daquela cidadinha lá que foi feito com aquela menina lá no quarto. O diabo faz você pecar no escondido para te envergonhar de maneira pública. Se tem uma coisa que o diabo adora é jogar merda no ventilador. Então, quando a pessoa não dá testemunho, ela está com, vou usar a expressão popular, rabo preso com o demônio. E depois que o demônio jogar o trem no ventilador, vai envergonhar a vida dela, envergonhar o cristianismo para sempre por causa do mau exemplo da pessoa. E é essa a tristeza que nós temos. Se tem tanta gente que não está se convertendo, que infelizmente tem muito cristão dando falso testemunho daquilo que realmente deveria dar testemunho. Estamos gravando esse vídeo, galera, no dia 21 de outubro de 2025. E está se aproximando 3 datas que são relevantes para nós tratarmos aqui. Fala um pouco sobre elas, Eudes. Primeiro fala com o pessoal quais são essas datas. As 3 datas é o seguinte, é o dia do inferno, o dia do céu e o dia do purgatório. O dia do inferno é o dia 31 de outubro, que é o dia das bruxas. Dia do céu é o dia 1º de novembro, que é o dia de todos os santos. E o dia do purgatório é o dia 2 de novembro, que é o dia de finados. Então é o inferno, céu, purgatório. O que acontece? Infelizmente no Brasil a gente adora americanizar as coisas e tudo que vira moda no meio dos Estados Unidos vem pra cá. Eu não sei qual é a razão que as escolas brasileiras, tem escola católica, tem que celebrar o dia das bruxas. O que bruxaria tem a ver com o cristianismo? Aí você enfeita as crianças de bruxa, coloca criança com chifre, com tridente na mão, um caveira de morte e acha uma coisa dessa bonita. Então, pelo amor de Deus, essa origem do Halloween, origem lá dos celtas, dos povos pagãos, depois da Idade Média, tentar cristianizar isso, não deu certo, agora voltou de novo esse paganismo inteiro, e tá cheio de cristão celebrando uma coisa que é pagã. E o pior é que tem gente na internet, se diz influência católica, que divulga umas coisas do demônio dessa. É triste você ver a situação. Então, se você pega o satanista, eles chamam o Halloween de Osana de Satanás. Inclusive, o dia que tem mais sacrifício para Satanás na face da terra, sacrifício humano, de criança, é justamente no dia do Halloween. Pode pegar o testemunho de ex-satanistas na internet, como o Zacarim, por exemplo. Tem inúmeros ex-satanistas contando os sacrifícios rituais macabros que são feitos por demônio no dia 31 de outubro. É o início do ano satânico, é o ano de Satanás que eles chamam. E tem cristão entrando numa... Não, é um folclore, meus queridos. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Aquilo que é pagão não convém a um cristão. Aquilo que veio do paganismo não compete a nós. Entendeu? Aí tem uma galera que, não, os exorcistas exageram. Eu estou cansado de ver padres exorcistas atender pessoas possuídas por Satanás, até mesmo adolescente, criança, por causa de Halloween. Então entra a palavra de um Varela da vida, nem vou mandar vocês pensar quem é Varela da vida, até dó ver que é o sujeito, e uns santa carona do quinto dos impérios de santo não tem nada, ficar defendendo uma festa pagã. Eu prefiro acreditar num padre exorcista que bate de frente com o demônio e ouve isso, e ouve o demônio dizer que entrou naquela criança, naquela adolescente, por causa de uma festa de Halloween, porque ele traz contaminação espiritual para a pessoa. Então é triste, porque o cristão vestido de bruxa, se bruxaria não faz parte da nossa fé. Por que colocar criança vestida de demônio, com tridente, com chifre, se nós sabemos que o demônio é o inimigo da nossa alma? É porque hoje em dia o demônio não existe, Deus. É historinha. Justamente. Mas aí você tem interessante, né? Normalmente essa história de que falar que o demônio não existe é tudo que o demônio quer. Porque quando você fala que o demônio não existe, ele trabalha tranquilamente sem ser incomodado, e as pessoas estão na mão do demônio dizendo que o demônio não existe. Percebe a gravidade da coisa? Então assim, até na nossa igreja, está cheio de padre por aí, de teólogo por aí, dizendo que o demônio não vai. Então um detalhe, quando você pega um padre, um teólogo, ou até mesmo um bispo que fala que o demônio não existe, quando você vê a vida dele, é melhor o demônio não existir mesmo, porque se existir ele está ferrado. Vai morar com ele toda a eternidade. A realidade é essa. Então muito cuidado, que o primeiro papel do demônio é dizer que ele não existe. E quando ele fala que ele não existe, ele vai trabalhar sossegado. O segundo dia, e aí é o dia mais importante para nós, que é o dia 1º de novembro, que é o dia de todos os santos. Por que todos os santos? Porque a igreja tem aqueles 32 mil santos canonizados no altar, que é um exemplo de vida sem imitar. Mas como diz o Papa Bento XVI, tem santo que só Deus conhece. Entendeu? Só Deus conhece. A maioria. A maioria, né? Então assim, vou dar um exemplo para vocês da minha avó. Uma senhorinha que morreu com 99 anos,
que era parteira, acho que ela pegou, que ela lembrava 110 meninos, mas a gente sabe que foi mais disso, entendeu? O pessoal chegava de madrugada, tinha que pegar o burrinho, mais de tempestade, de chuva, e ia acudir aquela senhora que estava grávida, entendeu? O bem, quando nós tínhamos uma avó que rezava, um avô que rezava, quanta gente santa nós conhecemos, que nunca vai ser canonizado pela igreja, mas que passou por essa terra vivendo em estado de graça, estado de santidade. E essas pessoas com certeza estão no céu rezando por nós. Então assim, é o dia, e também além de ser o dia da igreja triunfante, da igreja do céu, é relembrar para nós que é o nosso chamado, que todo mundo é peregrino nessa terra. Primeiro, você é chamado a ser santo. A sua primeira vocação não é nem a vocação a casar, é uma vocação religiosa, é a vocação a ser santo. Eu fui criado para ser santo, como disse Santa Teresa de Ávila, nós somos criados com amor, por amor e para o amor. Então assim, eu fui criado por um Deus que é santo, com santidade para a santidade. Esse seria o resumo do negócio. Nós nascemos para ser santo. Eu sempre falo, se você não for uma santa um dia, você vai ser a pessoa mais falida da terra. Até porque, Hebreus 12:14, sem santidade ninguém verá o Senhor. Resumindo, se você não quiser ser santo, o cão lhe espera. Simplesmente isso. Entendeu? Porque a nossa vocação é a santidade. Nós somos criados por um Deus santo para ser santo. Eudes, tem uma questão. O pessoal geralmente coloca santo, a palavra santo, num patamar diferente do que a gente sabe ser realidade. Que é o quê? O santo é uma pessoa que nunca erra, nunca peca, nunca dá errado. O pessoal coloca ser santo em um patamar muito alto. O que é que você diz a respeito disso, Eudes? Então vamos repetir aqui, ver 3 coisinhas assim da santidade. Número 1, que é o mais importante, ser santo significa ser o melhor. Mas não é ser melhor do que o outro, é ser melhor para o outro, tá? Você nasceu para ser a melhor esposa para o seu marido, a melhor mãe para os seus filhos, a melhor filha para a sua mãe, a melhor empregada para seu patrão, a melhor patroa para o seu funcionário. O mundo ensina você a ser melhor do que o outro, mas ser santo é ser melhor para o outro. Número 2, santo não é aquele que nunca cai, santo é aquele que sempre levanta. O segredo da santidade é nunca desistir. É saber que, Provérbio 24:16, o justo cai 7 vezes ao dia, mas o Senhor levanta todas as 7. O segredo da santidade, eu nunca posso desistir quando eu cair. E a terceira coisa mais bela, nunca seremos santos por nossas próprias forças, seremos santos pela misericórdia de Deus. O que diz o Padre Pio, do trono da minha miséria, Deus faz o trono da sua misericórdia. Ou que São Paulo vai dizer, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse é o segredo da santidade. Aleluia. E o terceiro dia? O terceiro dia, 2 de novembro, é o dia de finados. Finados seria o dia do purgatório. Para você entender melhor o que é o purgatório, é só você lembrar da parábola do filho pródigo. Você lembra? O menino largou a casa do pai e foi para o mundo, beleza? Gastou toda a farra, a gandaia, e ele foi parar no chiqueiro para cuidar dos porcos. Então o chiqueiro tem porco, fede, lama, tudo. Aquele menino, primeira coisa, ele caiu em si, ele se arrependeu. Primeiro passo para a santidade para você ir morar no céu, arrependimento. Segundo, ele resolveu voltar para a casa do pai. Volta é conversão. Primeiro passo você se arrepende, segundo passo você se converte. Ao voltar para a casa do pai, o texto diz que ao longe o pai o avistou e correu ao seu encontro. Isso é o amor de Deus. É você aceitar, tá vendo? Sua criança está confirmando aí que Deus é amor. Aleluia! Aleluia! Aceitar que você é amado. Que quando você decide voltar para a casa do pai, é o pai que vai ao seu encontro. Ou seja, Deus te ama tanto que Deus estava esperando sua volta. A quarta coisa, o pai o beijou. O beijo do pai é o perdão. Ele nos perdoa. Depois o pai o abraçou. A mão direita do pai é o senhorio de Jesus. Se você quiser ser santo, viva no senhorio de Jesus. A mão esquerda do pai é o Espírito Santo. Só que tem uma coisa interessante. O pai preparou uma festa para o menino. Mas para entrar na festa, o menino tinha que colocar uma roupa nova. E aí que está a pergunta que eu te faço. De onde o menino estava vindo? O chiqueiro. No chiqueiro. O que tem no chiqueiro? Lama, porco, fedor, correto? Para vestir a roupa nova, ele tinha que fazer o quê? Tomar um banho. Pronto. O que é o purgatório? Purgatório é o banho que você toma para vestir a roupa nova para entrar na festa que o Pai preparou para você no céu. Aleluia. Esse é o segredo. Então a maioria de nós, quando partimos desse mundo, nós não estaremos 100% puro, 100% limpo. O que a gente vai fazer?
tomar um banho na misericórdia, para vestir uma roupa nova, para entrar na festa que o Pai preparou para nós. Tá? Muita gente diz assim, o purgatório anula a redenção de Jesus. Não, eu vou te explicar. O purgatório não anula a redenção de Jesus, ele acontece justamente pela redenção de Jesus. Eu vou te explicar, pra você entender. Todo pecado, Bia, mortal, ele tem duas penas. A pena eterna e a pena temporal. Eu vou te explicar isso. Para essa aí, eu vou até trazer um convidado a mais. É mesmo? Então pronto. Com vocês, Carlos Daniel. O profetinha. Xarabadai. Você entendeu isso aqui? Vou dar um exemplo simples. Eu matei um pai de família. É pecado mortal? Sim. Sim. O pecado mortal tem três coisas. Ele fere os 10 mandamentos, pleno conhecimento e pleno consentimento. Ou seja, eu sei que fere os 10 mandamentos, eu quero fazer e eu faço. Isso aqui é pecado mortal. Então eu matei um pai de família. É um pecado mortal? É um pecado mortal. Beleza. Eu mereço o inferno, porque eu tirei a vida de um inocente, correto? Eu ofendi a majestade de Deus. Eu me arrependi profundamente desse pecado, procurei um padre e me confessei. Eu fui lavado no sangue de Cristo. O sangue de Cristo apaga todo o meu pecado. Eu estou arrependido, eu fui perdoado. Beleza? Beleza. Mas eu devolvo a vida para o pai de família? Não. A mulher, seu marido, sofre? Não. Os filhos, seu pai, sofrem? Sim. A mãe perdeu o filho, sofre? Sim. Essa pena temporal, eu vou pagar lá no purgatório. A mancha. A mancha vai ficar. Entendeu? Vou dar um outro exemplo para você. Eu inventei uma calúnia do respeito. Te caluniei e sujei seu nome na rua toda. O pecado mortal é o 8º mandamento. Não levantarás falsos testemunhos. Então eu cometi um pecado que é mortal. Procurei um sacerdote e me arrependi profundamente de ter caluniado você. Maravilha. Eu fui absolvido no sangue de Cristo. O sangue de Cristo apaga o meu pecado. Maravilha, porque eu mereci o inferno. O sangue de Cristo me tirou do inferno. Só que eu limpo seu nome? Não. Seu nome ficou sujo, você foi humilhada, você foi ferida. Cada pessoa que passou por isso feriu você, manchou você. Isso aí eu vou pagar no purgatório. Se eu não reparar isso na terra, mediante arrependimento, penitência, ajudar você, indulgência, eu vou pagar isso no purgatório. Entendeu agora? Então todo pecado mortal ele tem a pena eterna e a pena temporal. A pena eterna é apagada no sangue de Cristo, o sacramento da confissão, que ela apaga todos os pecados. Agora a pena temporal é papel nosso. Então o purgatório, ele anularia a redenção de Jesus se você acreditasse que o purgatório é um lugar da pessoa se salvar sem Jesus. Não, a alma do purgatório já foi salva no sangue de Jesus, mas ela não atingiu a santidade necessária para contemplar Jesus. Essa é a realidade do purgatório, tá bom? Então é um dia da gente visitar o cemitério, rezar pelos nossos antepassados partidos, pelas pessoas que estão lá. É uma forma da gente entender que a igreja celeste, a igreja militante, está junto com a igreja padecente para glorificar e adorar a Deus. Esse é o sentido. Muito aprendizado. O Eudes tem uma bagagem enorme, né? Hoje eu tô gravando sem ajuda, então o Carlos tá aqui comigo. Profetizando. Profetizando também. Esses gritinhos que vocês ouviram aí foi eu confirmando tudo que o Eudes falou aqui, viu, gente? O Eudes, ele tem um canal no YouTube que eu vou deixar aqui. Qual o nome que tá lá? Pregador Eudes Duarte. Pregador Eudes Duarte. Eu vou deixar aqui direitinho. Vou deixar um card aqui na descrição para vocês poderem ir lá no canal dele. Inclusive ele acabou de fazer uma gravação aqui que era sobre confissão, né, Eudes? Isso, confissão. Sobre confissão. Então você já corre lá, já assiste, curte, comenta, compartilha tanto o vídeo dele quanto o meu, para vocês ajudarem também nessa evangelização, ok? Então você é chamado a ser missionário também na sua vida. Nesse momento agora, eu quero, Eudes, que você olhe diretamente para a câmera e dê um conselho para as pessoas que estão em casa. E se você quiser também uma segunda rodada com o Eudes, porque é muito conteúdo, você já coloca aqui que eu vou marcar com ele, né, Eudes? Para ele voltar aqui e dar mais uma aula pra gente. Conselho para vocês, finalizando o vídeo, é um só. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Tudo que a gente aprendeu e ensinou aqui, contém aqui, ó, no livro sagrado. Que você leia mais a palavra, se apaixone pela palavra, tá? A palavra de Deus, Salmo 106, versículo 20. O Senhor enviou sua palavra para curá-los
e arrancados da morte. A palavra tem poder de nos curar e nos libertar da garra da morte, e que aonde você estiver, a palavra de Deus cure, liberte e restaure a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Muito obrigada, viu, Eudes? Aleluia. Foi um grande prazer te ter aqui conosco. Deus abençoe Deus e abençoe. fogo na alma desse povo. Fogo na alma. Esse foi mais um Café com Mentoria.